Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelas grandes misericórdias que tem nos alcançado. E rogamos ao Senhor, continua falando a nós, Senhor, mas não queremos ser somente ouvinte, queremos ser aqueles que acompanham a Tua palavra, acompanham a Tua palavra na essência. Senhor Jesus, por isso o Senhor trabalha em nós nessa noite, para que a Tua palavra tenha caminho aberto em nosso coração. Limpa, Senhor, cada entendimento nosso, para que ele possa vir de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua vontade. Senhor Jesus. Irmão, nós estamos há vários dias, tempo, mês, sei lá, e antes mesmo de chegar nesse livro, nesse estudo de Gênesis, falando sobre Abraão, nós sempre conhecemos a história. Então, nós vamos precisar de entender que a história de Abraão é uma história que não é de Abraão, é porque chegou até nós. Eu gostaria de ler com os irmãos 2 versículos, e depois que os irmãos comecem a pedir ao Senhor até misericórdia para nós entendermos isso. Porque tem muita coisa que às vezes nós lemos e engolimos inteiro, e na hora de saborear você não sente o gosto. Você já viu como é que um animal, um cachorro, por exemplo, o cão, né? Se você der um filé mignon para ele, ele engole inteiro e nem sente sabor. Ele engole inteiro, não é assim? Sim. Nós não devemos ser esse tipo de... Devemos ruminar, ser ovelha. Ovelha rumina. E depois tira aquilo de fora e degusta novamente, até tirar todo o suprassumo do alimento, não é isso? Nós somos considerados ovelhas. Então vamos ler 2 versículos para nós começarmos a falar sobre isso aí. Gênesis 25, versículo 27 e 28. Nesse capítulo, só para os irmãos entenderem, tem vários assuntos que mudam praticamente nosso entendimento. Primeiro começa sobre os descendentes de Abraão, vocês vão ver o subtítulo aí, né? Depois vem a morte de Abraão, depois vem os descendentes de Ismael, depois vem os descendentes de Isaac, depois Esaú vende seu direito de primogenitura. São vários tópicos que aparecem aqui. Vamos ver se nós conseguimos desenvolver alguns deles, porque não é tudo não, irmão, é muito complicado isso aqui, para a gente desenvolver tudo. Mas então vamos ler esses 2 versículos. Cresceram, acharam, irmão? Os meninos, Esaú saiu perito caça, o homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitável. Isaac amava a Esaú, porque se saboreava sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Aqui nós vemos, há várias maneiras das pessoas tentar explicar isso para nós, mas nós precisamos de ver o seguinte: Isaac amava Esaú e Rebeca amava Jacó. O que Esaú trazia para Isaac? Comida. Satisfação. Que tipo de satisfação nós temos quando nós vemos comida? É comida, né? Comida. Eu não sei se os irmãos sabem, existia um irmão até que ele morreu uns tempos atrás, e ele falava assim, que o leão, quando ele olha para um elefante, ele fala assim, comida. Ele não sabe, não quer ver o tamanho que é. Comida. E ele olha, o elefante olha para ele e fala assim, você não é nada para mim. Você entende? Então cada um tem uma visão diferenciada. Agora, vamos ver bem. Então Isaac amava Esaú. Amava. Porque Esaú satisfazia o seu físico, a sua carne, o seu sabor, né? E a Rebeca amava Jacó. Mas Rebeca também não comia? Ela também alimentava, né? Mas por que ela amava diferente do que Isaac amava?
Está vendo, irmão? Eu gostaria que os irmãos depois pensem nisso aí. Por quê? Havia diferença no amor de um com o amor do outro. Mas a Rebeca também alimentava. Amém? Então vamos desenvolver, vamos ver se o Senhor vai nos dar graça para desenvolver isso aqui. Na mensagem passada, irmão, na mensagem anterior, né, que nós tivemos aqui, nós vimos que depois de Abraão passar por todas as provas que o Senhor colocou ele para passar por elas, todo jeito, toda situação negativa, aí nós pensamos o seguinte: você passou por situação negativa já? Tem passado? Está chegando no ponto de ser vencedor? Quando que você vai ser vencedor? Quando passa por todas as provas. Então, quando você está passando por prova, você às vezes não está feliz da vida, não. Porque a prova te atinge direto, né? É um sofrimento, você reclama, você acha ruim. Então, as provas que nós passamos, não é porque Deus quer que você sofra, mas é para você ser alinhado à vontade dele. Então, Abraão, veja só, nós cantamos um hino aí, que o Senhor cuida de nós. E tem aqueles versículos que eu li para os irmãos aí, que Deus, com aquele que vem a Deus, de forma nenhuma ele lança fora. Se Deus chamou Abraão lá de Ur dos Caldeus e levou ele para Canaã, é porque quando ele chega lá, ele foi confiando em Deus, não foi? Quem ia cuidar dele? Quem que tinha que cuidar dele? Se você já era um filho, quem vai cuidar do seu filho? É você. Não é você que é o pai? Não é você que colocou aquele filho? Quando Deus te chama, você tem que confiar que Deus vai cuidar de você, irmão. Se você não confiar nisso, que Deus assumiu o comando na sua vida, naquele tempo era assim, Deus cuidava. Você vê, Abraão cometeu várias situações que parecia que ele nem estava aí para Deus. Assim, aos nossos olhos, né? Mas Deus estava com ele. Onde ele ia, podia cometer uns erros e Deus acompanhava ele. Você acha que é diferente conosco? Não é diferente. Nós também cometemos nossos erros. Você acha que Deus te desprezou? Não, graças a Deus. Certa vez eu estava saindo de casa, encontrei com um rapaz num bar lá, e ele, não fala o que você está falando, não. Umas palavras meio estranhas lá. Porque esse rapaz aí é cristão. Aí o cara só disse: você é cristão? Eu falei: sou cristão, sim. Aí ele falou comigo assim: até um mês atrás eu era pastor. Era pastor? E eu abandonei tudo. Aí eu perguntei para ele assim: você abandonou ou o Senhor te abandonou? Como é que é o negócio? O que você entende disso? Foi quando você está fazendo o que você pensa que vai fazer, que não agrada a Deus, você não sente alguma coisa dentro de você te cobrando? Não é assim que nós sentimos ou não, irmão? Quando você vai fazer alguma coisa, você avança um farol, fala: não era isso que eu tinha que fazer. Quando você fala uma palavra que é uma mentira, eu não devia ter falado isso. Ô Senhor, me perdoa. Não é assim que nós fazemos ou não? Porque aquele Deus está dentro de você, ele está governando a sua vida. Então esse rapaz, eu falei: você não sente isso, não? Sabe que é isso mesmo? Ele falou: eu quero conversar com você. Eu falei: estamos à disposição. Mas nunca quis conversar comigo. Bom, então vamos lá. Então Abraão passou por todas as provas e chegou um final, uma prova final que nós sabemos qual foi. Depois que passa nessa prova final, logo depois o que acontece? Abraão, a Sara morre, e ela morre e ele tem aquela situação de sepultar a Sara e tal. O que aconteceu aí? Primeiro, Abraão tem essa companhia de Deus na vida dele. Não é porque Deus morava dentro de Abraão. Hoje o Senhor diz que mora o Espírito, né? Vou derramar o meu Espírito sobre vós e tal. Nós sabemos disso aí, não sabemos? Ele colocou a palavra de Deus, sempre Deus garantiu ele. Irmãos, que às vezes eles dão um exemplo que eu acho até interessante. Quando você creu no Senhor e vive por fé, é como se você tivesse recebido um cheque para preencher todas as suas pendências, suas dependências, sei lá, essas coisas aí. Então, quando você está
devendo muito, tem um cheque assinado. Aí você fala, não, mas é muita coisa. Meu pecado é tão grande, não dá para ser perdoado. Mas aí você começa a observar que Deus falou que Ele perdoou todos os nossos pecados. Todos. E você, às vezes, começa a avaliar você no lugar de Deus. Então, hoje é dessa maneira, mas no tempo de Abraão, Deus tomava conta dele. E sempre que ele caía numa situação difícil, Deus trazia ele de volta. Senhor Jesus, foi o primeiro homem que, ao crer, aceitou a determinação de Deus e obedeceu, vivendo uma expectativa de encontrar algo totalmente diferente, totalmente fora, celestial. Não foi o que ele fez? Ele andava por tendas, ele não queria encontrar aquela terra daquele jeito. Ele queria encontrar algo que Deus é o edificador. Senhor Jesus. Então esse quadro que ele viveu, essa expectativa, era uma edificação que ele queria encontrar naquela jornada dele. Por isso que ele habitava em tenda. Ele suportou e foi até o fim, nessa luta aí. Foi até o fim. Muitas vezes não passamos pelo tipo de situação que o Abraão passou. Não passamos por isso. São situações iguais àquela. Vai para aqui, vai para... Mas se você quiser passar, você vai passar. Despreza o que o Senhor tem falado com você e vai fazer da sua maneira. Vai ver o que vai acontecer. Despreza o que o Senhor tem falado com você. Então, nós devemos, irmãos, sempre ter esse sentimento. Que Deus, quando Ele te escolheu, Ele vai comandar a sua vida. Vamos ler alguns versículos em Hebreus, para nós entendermos isso de uma forma mais clara. Hebreus capítulo 12. Porque hoje nós não... Por que nós temos que crer no Senhor? Porque o que Deus fez, a obra de Deus foi feita, né? Aí fala assim, 12:1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos a carreira que nos está proposta. Então, você tem testemunho, você crê no testemunho que a Bíblia traz para nós? As coisas que aconteceram com o povo de Deus. Hoje, Deus falou assim, você agora, vou entregar o governo meu para vocês. O reino meu para vocês. Você não vai, igual o Neiva estava compartilhando aqui a respeito do hino, né? Que depois que a morte chegar, não, agora. É em vida. O Senhor quer que nós mostramos Ele em vida. Porque Ele já morreu. Nós podemos considerar que nós também morremos para o mundo. Para viver para Cristo. Não é isso? A partir do versículo 22, desse mesmo capítulo, olha que situação interessante. Aqui fala que, olha bem, mas tendes, não vamos ler o antes, porque é muita coisa, mas os irmãos devem lembrar do que fala aí. Mas tendes chegado ao Monte Sião, e à cidade, Deus vivo, à Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, arrolada nos céus, e os juízes, e os espíritos dos justos aperfeiçoados. Veja só, irmão, aqui está dizendo, mas tendes chegado. Chegamos ou não, irmão? Chegamos ou não? É isso que eu quero saber. Vocês acham que nós chegamos ou não? Aqui está afirmando, tendes chegado. Nós não precisamos ter medo. Aqueles trovões, aquelas coisas que aconteceu lá no Monte Sinai, Moisés ficou apavorado com aquilo. O povo não queria. Moisés, fala conosco. Não deixa Deus conversar com nós, não, porque eu não aguento conversar com Deus. Você fala, Deus fala com você, você fala conosco. Mas o próprio Moisés também temia. Mas agora fala, mas tendes chegado. Tendes chegado. Então, se nós já chegamos, nós chegamos aonde? Senhor Jesus. Vamos ler de novo, irmão?
mas tendes chegado ao Monte Sião e a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Isso. De todos. E o Espírito dos aperfeiçoados. O que Abraão procurava lá? Uma cidade que tem fundamento e o fundador é Deus. Então nessa aqui, ele falou que nós temos chegado a essa cidade. Temos chegado. Olha que coisa. Será que nós conseguimos entender isso? Tem de chegado. É isso. Mas não para aqui não. Vê o versículo 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e é o sangue da aspersão, que fala coisas superiores, fala próprio Isabel. Olha mim. Então são coisas que vai além, acima de tudo o que nós sabemos até hoje. Vai além, muito acima, muito para cima. Veja que coisa, irmão. Nós hoje precisamos entender que nós chegamos e a Jesus, o mediador da nova aliança, e é o sangue da aspersão, que fala coisas superiores, o que fala o próprio Abel. Tendes cuidado, agora começa. Tendes cuidado, não recuseis o que fala, pois os que viram na mente muito menos daquele que o céu nos adverte. Vocês pensam que essa advertência vem do irmão aqui? Vem do céu, irmão. Isso vem do céu. Isso não é para o homem ficar achando, não, porque é eu que falo. Para com isso. Para com isso. Hoje a nossa vida está totalmente ligada às coisas de Deus, não é do homem. Senhor Jesus. Isso mostra que nós precisamos de ter um sentimento que transcende até o nosso entendimento. No versículo 26, aquele cuja voz abalou a terra, agora ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Então, essa palavra de Deus é para mudar toda a história. Nós às vezes ficamos preocupados com tanta coisa, mas exatamente essa questão é que precisa estar dentro de nós para nós vivenciarmos a palavra de Deus. Essa aqui é a cidade, uma cidade que tem fundamentos celestiais. Eu pergunto para os irmãos, será que somos esse grupo? Ou queremos fazer parte desse grupo? Não é esse aqui, tem de chegar, começa a dizer aqui quem somos nós para o Senhor. Somos esse grupo ou queremos fazer parte desse grupo? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Veja que coisa interessante. Assim que Sara morre, assim que Sara morreu, né? Ele arranjou outra mulher, o Abraão. Ele tinha cumprido, olha bem, ele foi até ali, ofereceu Isaac e tal, mas tinha a Sara morre. Aí ele arranja uma outra mulher. Arranja uma outra mulher e gera filhos. Gerou 6 filhos, segundo a Bíblia fala, né? Ele já havia feito isso quando Sara era viva. Mas aí veja só, não deu muito certo. Teve aborrecimento. Teve ou não teve? Ele amava aquele menino. E por ele estar envolvido com aquele menino, Deus ainda salvou aquele menino. Deus ainda deu uma orientação para aquele menino que ia acontecer alguma coisa. Sabe quantos anos tinha Abraão aproximadamente quando Sara morreu? Aproximadamente 140 anos. Então ele ficou mais 35, porque ele viveu 175 anos. Ele viveu mais 35 anos com essa mulher aí. Gerou esses outros filhos. Então a Bíblia relata o nome até dessa turminha que foi gerada aí, depois que a Sara morreu. Mas veja só, o comportamento, aí que entra uma outra coisa, o comportamento de Abraão com relação aos filhos que foi gerado.
dessa mulher não teve muita ênfase, não. Não teve, não. O que ele fez? No final das contas, ele chamou essa turma, tratou de forma diferente uns do outro. Por quê? Não era filho dele? Vocês pensaram nisso já ou não? Por que ele chamou os filhos da Quetura e tratou diferente de Isaac? Por que ele tratava diferente? Não era filho dele? Ismael, ele chorou, ele ficou chateado porque teve que mandar Agar embora. Mas os outros filhos não deu muita atenção para eles, não. Por quê? Não, mas o Abraão não valorizou muito. O que ele fez com eles? Deu presente. O que é um presente? Presente, eu chego perto do Elmiro, do Neiva, vou te dar uma Bíblia, vou te dar uma camisa, um relógio, um presente. Aí ele abre aquilo ali e tal, usufruiu, né? Mas e para Isaac, o que ele deu? Qual é a diferença uma da outra? Presente e herança. Presente não é diferente de herança? Herança é uma coisa que vai existir para sempre. Mas o presente é uma coisa de momento. É uma coisa de momento. Você pode dar... do jeito que você acha que a pessoa vale aquilo. Mais ou menos isso. Não é isso? Então ele deu presente para eles. Então, mas Isaac foi tratado diferente. Aí nós ficamos assim, mas por que isso? Por que o Isaac foi tratado diferente e os outros só ganhou presente? Por quê? Nós começamos a entender, irmão, que as coisas que nós comprometemos com Deus é diferente. A coisa que Deus compromete conosco é diferente. Pode observar, aquilo que Deus prometeu, que Deus garantiu, é diferente. Senhor Jesus, porque Deus é com a sua palavra. Você pode ver, ele salvou até o próprio Ismael, quando ele estava fugindo dali, mas o que aconteceu o que acontece conosco hoje em dia? Então o compromisso de Deus é com a sua palavra. Ele falou, é esse filho que eu quero. Não falou dos outros. Não teve compromisso com nenhum dos outros filhos. Será que na igreja é assim também? O que nós falamos? Quando Deus chama você, Ele assume o compromisso com você. E a palavra dele entra em você e começa a mudar a sua história. Mas quando você não é chamado, você fica aqui, daqui a pouquinho, eu ganhei uma Bíblia, fui lá no lugar, ouvi isso e tal, foi muito bom e tal, e acabou, foi embora, acabou, não tem compromisso, porque Deus não chamou. Então não fica preocupado com o irmão que às vezes chega aqui, daí a pouquinho ele acha que pode ir embora, não tem nada com isso. Ele não tem compromisso. Por quê? Ele não tem compromisso, não foi chamado. Então a palavra de Deus se cumpre cabalmente. Ela se cumpre cabalmente. Então o relacionamento entre os filhos de Abraão, que Abraão teve, Isaac e Ismael. Veja só que coisa. Quando Abraão foi sepultado, sabe quem sepultou ele? Isaac e... Cadê os outros? Estava nem aí. Mas Isaac e Ismael foram no sepultamento dele. Eles já têm um comportamento diferente dos demais. Quando a igreja é edificada, nós estamos aqui reunidos, muitas pessoas vão embora daqui, não voltam ali mais, acabou, não quero nem saber. Não é assim? Foi gerado na igreja. Mas foi gerado para Deus ou para o homem? Vocês entendem, irmão, o que eu quero dizer? Se a pessoa não é gerada, não tem compromisso com Deus, não veio de Deus, não adianta você segurar. Ismael ganhou o presente, foi embora, acabou. Senhor Jesus, nós falamos sobre a diferença entre presente e herança. Presente e herança. Tanto Sara como Rebeca só se tornaram capazes de gerar quando? Vocês prestaram atenção nisso? Eram estéreis. Vamos pensar um pouquinho nisso. Eram estéreis.
Mas quando elas ganharam condição de gerar? Sem a intervenção de Deus, irmão, você não ganha ninguém para o Senhor. Você pode inventar várias maneiras que acha que pode pregar o evangelho, fazer isso, fazer aquilo. Irmão, é artifício. Senhor Jesus, você precisa aprender que sem comunhão com Deus, Deus não gera ninguém na igreja. Não é isso, Pedro? Deus quer que você venha, mas você traga para Deus, e é Deus que ajuda aquela pessoa a crescer em Deus. Mas não sou eu, não. Eu posso dar a maior aula. Tem um sobrinho da Lia que esteve lá em casa esses dias. Eu estava conversando com ele. Ele é um tipo repórter, tipo aquele cara que trabalhava na Band que morreu aí, primo do Estevão. Ele faz reportagem, gravações de professor, de teólogos, pessoas que dão aula sobre a Bíblia, né? Então, o que ele falou? Ele fazia esse tipo de trabalho, dando aula assim, e ele assiste. Ele falou, rapaz, tem hora que eu fico com ele contando para mim, porque ele também é teólogo. Ele falou, cada pastor desse, que eu gravo eles, eu gravo eles dando aula de teologia. Ele falou, eu já fiz tanto curso de teologia que eu nem sei mais quanto curso eu faço. Mas cada um tem um pensamento diferente. Por que um pensamento diferente? Qual o pensamento central que tem na Bíblia para nós? O que o Senhor pediu para nós para ser salvo? Crer e ser batizado. Só crer. Não pediu que você tem que saber muita coisa, não é? Se você acha que tem que saber tudo, aí você tem que perguntar a Deus. Até onde o Senhor quer que eu saiba? Mas tem muita gente que pensa que tem que saber, ter um curso de tal, fazer não sei o que e tal, e seguir à risca determinadas coisas. Não, não é isso não. Então, essas duas mulheres, Agar e Quetura, você pode ver, uma gerou querendo ajudar Deus. Foi ou não foi? Ela falou, não, tem que arranjar um processo aqui, porque Deus precisa de um filho seu. Então eu vou dar um jeitinho para você gerar um filho. E ele gerou. Mas com opinião, mesmo que eu tenha uma boa opinião para trazer os irmãos, para fazer um show, fazer tanta coisa, isso não serve para Deus. Não serve para Deus. Não serve. Para Deus não serve. O que serve para Deus é Ele mesmo falando a palavra dEle e colocando Ele dentro de nós. Aí Ele te fisga de tal maneira que você vai seguir Ele. Você não consegue mais viver sem depender dEle. E a dependência chamar Senhor. Entendeu? Então, a interferência da Sara foi opinião. E usando uma disposição física do Abraão para fazer isso. Isso é uma coisa normal, natural, da natureza humana. Mas para Deus não servia. O que servia para Deus? É quando, Senhor, o Senhor quer que venha mais pessoas para a igreja, que reúna mais gente, nos dê a palavra do Senhor que satisfaz. Vocês entendem isso aí, irmão, que eu estou falando? É a palavra de Deus que vai chamar as pessoas. Eu posso fazer 1001 convites, mas se Deus não chamar, não vem. Não adianta. Senhor Jesus. Então, essa disposição que o homem pode apresentar, uma condição física, achando que ele pode gerar, é no conhecimento, na maneira dele falar, a dinâmica que ele faz com as pessoas, convence as pessoas, mas não é o espírito, é uma arte que a pessoa usa para trazer as pessoas. Isso não funciona para Deus. Sara, Agar, Quetura, todas três geraram. Mas qual que ficou para Deus? O que ganhou a herança? Só Isaac. Só Isaac. Um só. Então não vale gerar muita coisa? Mas não veio do mesmo homem? Veio ou não veio? O mesmo homem fez um jeito e tal e gerou todo mundo, mas para Deus só serviu o que veio, só Isaac. Por que Isaac?
Porque Isaac pegou uma mulher que era estéril e fez com que ela tivesse filhos. Para Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmão, isso é assim muito minucioso para nós entendermos, tá? Eu creio que isso é muito minucioso, mas nós precisamos de entender, avançar nesse sentido. Ó Senhor Jesus. Todos que são nascidos da vontade de Deus, ele não vai embora mais. Por isso que hoje, quando nós falamos que nós nascemos de novo, então não é da carne. Como é que fala? Como é que fala? Vamos ver isso em João. João fala isso, não fala? Senhor Jesus. É João 1. Senhor Jesus. Veja. És maravilhoso. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. João capítulo 1, ele tem umas coisas que nos aviva isso aí, né? Aí ele fala assim, o versículo 10 ele fala assim, o verbo, Estava no mundo. o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não Conheceu. O mundo não conheceu. O mundo não conheceu a Deus. O mundo não conheceu a Deus. Aí ele continua. Veio que era seu. E os seus Não. receberam. Mas peraí. Veio para os seus e eles não receberam. Mas eles já não eram seus. Veja que coisa. Já era de Deus, né? Mas não receberam. O que seria receber? Seria crer na palavra dele. Seria crer. Aí ele continua. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome, os quais Nem da vontade da carne. nem mas Deus. Aí nós entendemos lá por que aqueles filhos lá que não foi o filho que Deus, Isaac, né? Eles não puderam ter herança, porque a herança é um produto que Deus deu para ser descendente em Deus no mundo inteiro. Hoje chegou até nós. Hoje chegou até nós. Então vamos entender isso aqui, irmão. Mas a todos quanto receberam, os quais, é o 13, os quais não nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os filhos de Abraão nasceu da vontade da carne, da vontade do homem, casou a segunda vez, já andou aquela mulher lá, arrumou ela de novo, casou com ela, mas eles precisavam nascer da vontade de Deus. Nascer da vontade de Deus. Puxa, irmão, quantas pessoas, quantos grupos de pessoas que nós dizemos que são cristãos, está cheio de gente. Nasceu da vontade de Deus? Será que nasceu da vontade de Deus? É aí que está a questão, irmão. Porque o que nasce da vontade de Deus, ele não tem outra coisa a fazer a não ser seguir a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, estar junto com a vontade de Deus. Então não devemos, irmão, querer gerar para Deus sem a sua aprovação. Sem a sua aprovação. Às vezes nós pensamos, certa vez, um irmão contando para mim, que ele saiu desse embalo de pregar o evangelho. Chegou numa cidade aí, pregou o evangelho e tal, não sei o quê. E depois ele falou assim, olha, ele invocou o Senhor, está salvo. É assim? Será que é salvo no espírito ou salvo da situação? Vamos lembrar de um caso. Pedro, certo dia, o Senhor ficou para trás, né? Ele subiu no barco e estava no barco, aí começou uma tempestade. Não foi? Você lembra da história? Sim. Começou uma tempestade muito séria. E aquela tempestade causou um transtorno nos passageiros.
Aí viram alguém andando por cima da água, é uma assombração, é alguma coisa estranha que está andando. Aí ele falou, não fique com medo, sou eu. O Senhor falou, né? Sou eu. Quando o Senhor fala assim, o Pedrão fala assim, ó, não é Pedrão? Se é o Senhor mesmo, deixa eu ir até onde está o Senhor. Não foi o que o Senhor falou? E aí, o Senhor, vem, pode vir. E o Pedro vai. Quando ele começa a caminhar, dá a entender que ele estava chegando perto do Senhor, ele fala assim, mas não é que essa água pode me afundar? Aí ele começou a afundar e falou, Senhor, salva-me. Quem que ele fez? Ele chamou pelo Senhor. O Senhor salvou ele de quê? Da situação. Sim. Mas salvou ele para a vida eterna? Por que a gente sabe isso, hein? Vocês lembram disso ou não? Quando Pedro falou para o Senhor também, Senhor, se o Senhor for preso, se o Senhor for morto, se mesmo que todos aqui te abandonam, eu sou um com o Senhor, eu vou com o Senhor. Não tem problema. Não foi isso que ele fez? Eu sou um, não tem problema. Se todo mundo aqui negar o Senhor, eu jamais vou te negar. Não foi Pedro que falou? Você é Pedro também, né? Então você sabe disso. Né? Os Pedros sabem disso, né? Aí, eu jamais vou te negar. Mas aí surge uma situação. Quando ele vê que prende o Senhor e começa a alfinetar ele fica de longe olhando. É igual aquele que eu quero, mas não quero. Eu estou indo, mas não vou. Eu faço de conta que vou, mas não vou. Lá perto. Aí, alguém olha para ele e fala assim, você é daquela turminha lá. Não, eu não. Não tem nada disso. Daí a pouquinho vem outro. Não, você era assim. Você até seu jeito, é. Aí daí a pouquinho, não sou, nem conheço, não sei. Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Não é assim? Aí a pessoa chega na reunião, ô fulano, vamos fazer. Eu nem sei porque eu estou aqui por causa de você. O marido fala assim com a mulher, ou a mulher fala assim com o marido, o filho, né? Estou aqui por causa de você, não estou aqui por causa do Senhor. Aí tem hora aqueles praguejam. Não quero saber. Mas ele esqueceu que o Senhor tinha falado com ele uma coisa. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes, Pedro. E ele bateu o pé que não. Aí, quando o galo canta, aí o Senhor está lá assim olhando para ele. É assim que o Senhor faz, né, irmão? O Senhor está olhando para você. Você negou. Não. Aí você lembra exatamente, porque dentro de você, ele está vendo a sua consciência, vendo a sua intuição, e você está negando ele. Aí ele chora amargamente. Chora e some dali. Mas quem tinha chamado Pedro? Quem tinha chamado Pedro para seguir o Senhor? Foi o Senhor, não foi? Se o Senhor chamou e o Pedro largou tudo para seguir o Senhor, não largou? O barco lá? Abraão também não fez as derrapadas dele, mas o Senhor não acompanhou ele. O Senhor também, depois que Pedro sumiu, falou, o Senhor não vai querer mais nada comigo, porque eu neguei ele. Aí o que acontece? O que aconteceu depois, irmãos? Você lembra? Não. O que aconteceu depois? Marcos, vamos ler Marcos, então. Marcos. Marcos, acho que é Marcos 16. Então precisa me entender, irmão, que nós não estamos falando da história dele, estamos falando da nossa história, tá? Senhor Jesus. 16, quando ele fala assim, a ressurreição. Quer ver? 7. É o 7, isso mesmo. O que fala aí? Vamos ler. E a Pedro. Vos disse. Ele lembrou de quem? Mas quem chamou Pedro? Não foi ele? E ele tinha falado com Pedro o seguinte, falou, Pedro, vou fazer o seguinte,
Quando você converter, veja só, o Pedro negou o Senhor, ele não tinha convertido ainda. Não tinha convertido ainda. Às vezes estava junto com o Senhor, está junto conosco na reunião, mas ainda não converteu. Você sabe disso? Pode ter muita gente aí que não converteu ainda. Às vezes nós pensamos que converteu porque o irmão que desfruta. Mentira. Não. E o Pedro era ousado, não era? Sim. Nós temos que ver se a pessoa converteu. Se ele converteu mesmo. Converter é mudar de direção, mudar de atitude, de posição, de postura. Aí, ele falou assim, fala para o Pedro também. Porque eu chamei o Pedro deixou de ser pescador para me seguir. Não foi? Mas quando nós chegamos no último capítulo de João, o Senhor lembra o Pedro. Oh, meu Deus! O Senhor lembra o Pedro que ele tinha falado. Não lembra? O Senhor chegou lá, mesma situação antes, ele estava pescando, né? Aí o Senhor chega na beirada da praia e pergunta, vocês pegaram alguma coisa? O Senhor tinha falado com o Pedro que o Pedro ia ser o quê? Pescador de homem. Mas ele estava pescando homem ou pescando peixe? Estava pescando peixe. Aí o Senhor pergunta, bom Pedro, você quer voltar na sua profissão, né? Você está pescando alguma coisa? Pegou alguma coisa, Pedro? Não, pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Então joga a rede do outro lado. Aí jogou, pegou muito peixe. Aí alguém falou, é o Senhor. O Pedro está tão desesperado porque elas pescavam sem roupa, né? E pulou dentro d'água e ficou doido com aquele negócio. Quando ele chega lá, o Senhor já tem peixinho. Tudo pronto. Aí eles comeram, né? No capítulo 21 de João, versículo 15. Aí depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que os outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhes disse, apacenta. O que estava acontecendo ali? Acontecendo o seguinte, que o Pedro tinha levado eles para pescar, e ele falou que ia para qualquer lugar, até para a morte, né? Ele falou, e mais do que os outros, mas em vez de ele fazer com que os outros permanecessem, ele chamou os outros ainda para pescar. Ele chamou ainda mais a turminha para pescar com ele. Então, João, você me ama mais do que os outros mesmo? Por que você não está apacentando eles então? Por que você não está apacentando? Mais ou menos a pergunta foi essa, né? Apacenta meus cordeiros só. Se são cordeiros, você tem que apacentar. Por que você não faz o que eu mandei? Aí tornou a perguntar. Essa é a questão. Você ouviu a palavra semana passada? Ouviu essa? O que está acontecendo? Por que você não... Ó Senhor Jesus. Aí ele pergunta a segunda vez. Vou perguntar. Segunda vez. Filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus. pastoreia As minhas... Aqui ele mudou de língua. Você tem que apacentar e pastorear. Apacentar pode dar comida, tirar os carrapichos, tirar as dificuldades. Você tem que fazer isso, Pedro. Você tem que fazer isso. Olha, irmão, veja só o que o Pedro fez. Nós, às vezes, lemos isso aqui com o lingolimo inteiro. Mas vamos lá. Na terceira vez. Terceira vez. Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, Me amas? Pedro entristeceu-se. por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu, Senhor, sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Quantas vezes as mulheres perguntou se era ele mesmo e ele falou que não? 3 vezes também, não foi? Aqui, quantas vezes o Senhor perguntou para ele? 3 vezes também. 3 vezes perguntou para ele, 3 vezes ele negou o Senhor. Aqui o Senhor faz a mesma coisa. Pedro, você não falou que me amava mais do que os outros? Você falou que me amava mais do que todos os outros? 3 vezes. Então ele perguntou ele. Aí o Senhor fala com ele, em verdade te digo, que quando você...
dias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando Agora é o seguinte, quando você era mais novo, você achava que você fazia o que você queria da sua vida. Mas você vai ver, Pedro, que as coisas não são assim. Agora, você vai ter que submeter. Aí ele continua. Disse-lhe isto, havia de... Depois de assim falar, acrescentou-lhe, Pedro, agora me segue. Ô, irmão, pensa que coisa. Depois de tudo que o Senhor falou, Pedro, agora a única coisa que você tem, Pedro, é me seguir. A única coisa que resta para você agora é me seguir. Não tem mais nada. E falou, e tem uma coisa. Isso eu estou falando com você, que você vai morrer, Pedro. E vai ter uma morte complicada. Historicamente, pelo conhecimento secular, fala que o Pedro morreu até de cabeça para baixo. Incendiado num poste lá em Roma, né? Aí eu pergunto para os irmãos, se você fala que vai seguir o Senhor, tem que perguntar ao Senhor, o que você quer que eu faça? O que queres que eu faça? O que o Senhor está desejando que eu faça? Senhor Jesus. Mas o Pedro ainda é uma pessoa assim meio capciosa. Ele ainda pergunta assim, vendo Pedro, o versículo 20, né? 21. Não, é o 20. Então Pedro, aqui. Vendo, quanto a esse? Quer dizer, é só eu que vou pagar o preço? E esse, o Senhor disse que ele ama o Senhor, ele deitava no seu peito, Senhor. E ele? Não vai pagar nada não? Não vai fazer nada com ele não? Aí, olha que resposta, irmão. Olha que resposta o Senhor deu para ele. Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, quanto a ti, a ordem que você tem, Pedro, agora é me seguir. Pedro, não incomoda com a vida dos outros, não. Hoje, às vezes, irmão, nós incomodamos muito com a vida dos outros. Nós incomodamos muito com a vida dos outros. Mas qual que o Senhor está falando conosco? Quanto a você, segue-me. 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 Porque às vezes nós temos essa ideia de que os outros teriam que fazer coisas que nós queremos que eles façam. Mas não, irmão. Nossa obrigação é seguir o Senhor. E quem foi chamado pelo Senhor vai seguir o Senhor. Não tem outro jeito de fazer. Senhor Jesus, irmãos, eu vou parar por aqui. Amanhã nós continuaremos, se Deus quiser. Ó Senhor Jesus. Quanto a nós, o que nos resta fazer? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus.